Boa noite. Nesse comunicado que faço hoje, vou abordar o seguinte assunto: eu, Marco Antônio Jerônimo, atualmente residente no estado de Goiás, Brasil, não quero receber ajuda de quem for satanista. Ponto. Esse é o assunto. Hoje é quinta-feira, (27 de março de 2025. Nós estamos nas primeiras horas do dia de quinta-feira. Pois bem, eu não sou satanista e nem você. Eu não fui satanista, não sou satanista e não serei satanista. Ok? E isso de forma decidida. Eu prefiro a morte do que servir por um segundo que seja a Satanás. Ok? Quando eu digo que eu prefiro a morte, isso não significa que eu autorizo Satanás, nem quaisquer de seus escravos, a me matar. Falo de algo diferente. Eu digo que eu prefiro a morte. Não estou autorizando vagabundo nenhum a me matar. Né? Só para esclarecer. Né? Então, para satanistas que, por um motivo ou por outro, vierem a assistir este meu comunicado, fica bem claro: eu não quero e não aceito ajuda de satanista. Ok? Nenhum tipo de ajuda. Certo? Mesmo porque eu não quero contribuir para que eu venha a diminuir o patrimônio desses
entes satanistas, né? Já que são tão ciosos de seus respectivos patrimônios, né? Tão ciosos de suas contas correntes, né? De seus saldos bancários, né? Eu não quero diminuir, né, esses saldos, essas contas de satanistas. Não quero. Ok? Eu prefiro a morte do que ser beneficiado com doação de satanista. Certo? Bom, eu sou um cidadão brasileiro. Nós estamos falando no ano de 2025, depois de Cristo, no início do terceiro milênio depois de Cristo. 2025 anos depois que Cristo nasceu. E aproximadamente vamos dizer, pelo menos 70% da população mundial sobre o planeta Terra, hoje, no ano 2025, é do partido de Satanás. E isso por uma razão muito simples. Boa vida, dinheiro, bens, né? Em outras palavras, né, a associação que o homem hoje faz com Satanás, né, visa uma coisa chamada livrar a própria cara, né? Escapar, né? Seja qual for o preço. O que leva uma criatura humana a associar-se com Satanás é algo semelhante ao que Pedro fez com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo perguntou a Pedro: Pedro, você gosta de mim? Gosto. Ele perguntou de novo: Pedro, você gosta de mim? Eu disse, gosto. Ele perguntou de novo, terceira vez: Pedro, você gosta de mim? Mas senhor, cara, já disse, gosto. Pois é, Pedro. Mesmo você gostando tanto de mim, você vai me negar 3 vezes nessa madrugada antes do galo cantar. Não. Aí prenderam Jesus Cristo, prenderam Pedro. Aí foram interrogar Pedro, separado de Jesus.
Pedro, você conhece Jesus? Nunca vi. Jesus Cristo, você não segue Jesus Cristo, não? Não. Mas você não andava com Jesus Cristo, não? Não, nunca vi na minha vida Jesus Cristo. Mas Pedro, você não gostava tanto de mim? Eu não perguntei 3 vezes para você se você gostava de mim, você falou que gostava. Achou até ruim de eu estar insistindo, perguntando se você gostava de mim mesmo. Mas agora, depois que você foi preso, você disse que não me conhece, Pedro. Não é que você não gosta de mim. Você nem me conhece. Ou seja, você não só negou que gosta de mim, como negou que me conhece. Mas que gostar é esse, Pedro? Sabe o que Pedro fez? Ao negar Jesus Cristo, 3 vezes, depois de preso, ele queria livrar a própria cara, pô. Né? Ele queria se manter vivo, né? Negando a sua própria história, a sua própria existência, seu próprio caráter. Não vou negar Jesus aqui que eu vou ficar vivo. Eu não sou besta, né? Pra que eu vou dizer que conheço ele, gosto dele, para eu morrer aqui? Só se eu fosse burro, né? Pois é. É exatamente isso que as criaturas humanas fazem ao se associar com Satanás. Exatamente isso. A mesma coisa. Sem tirar nem pôr. É tentar livrar a própria cara. É passar bem. Passar bem. Ainda com a cara mais lisa do mundo. Mas eu quero passar bem. Né? Quero ter as coisas. Quero ter as coisas. O resultado, né, é o mundo do jeito que ele se encontra hoje, em 2025, depois de Cristo. Né? Uma inversão completa de valores, né? Um mundo translocado, né? De falta respeito, falta amor, falta compaixão, falta misericórdia, falta piedade, falta comiseração, falta temperança, falta serenidade, falta humildade, falta paciência. E sobram aquilo que geralmente é conhecido como esgoto, né? São os efluentes. O esgoto em uma cidade são os efluentes daquela cidade, né? O esgoto tradicionalmente falando. O esgoto é conhecido como efluente, né? Tem a água tratada e tem o esgoto, né? É o oposto, né? Então nós temos hoje 70% da composição humana sobre a Terra de esgoto. Esses seres humanos que se associaram com Satanás, eles automaticamente se tornaram esgoto. Ele só tem a fachada de ser humano, só a fachada, só a carcaça. Por dentro é esgoto. Acabou, né? Não tem mais alma original ali dentro daquela carcaça humana. Não tem mais espírito original dentro daquela carcaça humana. Tem esgoto, fétido. Ainda que
tenham que tentar esconder essa condição, né? Achando que irão ludibriar a todos os outros que não venderam a alma para Satanás, né? Esses 70% já vendeu a alma para Satanás, 30% não, né? 30% não. Então, esses 70% tentam ludibriar os outros 30%. Né? Eles não podem dizer, revelar esse segredinho, né? Tão bem guardado, né? Pois o Estado brasileiro hoje, o Poder Judiciário brasileiro hoje está nas mãos de Satanás. Em aproximadamente 80%. 80% do Poder Judiciário brasileiro está nas mãos de Satanás. Dirigido por Satanás. 80%. A partir do Supremo Tribunal Federal. O seu Alexandre de Moraes é um ilustre satanista. Né? E essa é a razão pela qual ele faz o que faz. Mas ele não está só. Se fosse só Alexandre de Moraes satanista no Poder Judiciário todo, ele já teria caído. Né? A OAB Federal também está na mão do Satanás também. E vários estaduais, né? Em pelo menos 80%. Ou seja, o Conselho Federal da OAB, 80% pelo menos está tomado por Satanás. É por isso que a OAB Federal nada fala sobre os atos satânicos de Alexandre de Moraes. Aliás, assim para o resto daqueles que poderiam e até deveriam insurgir-se contra esses abusos, essas iniquidades de Alexandre de Moraes. Nada falam, os que nada falam, podendo ou devendo falar, ou devendo falar, né? Porque uns podem falar e devem falar, né? Então eles podem e devem, né? Mas mesmo assim silenciam, né? É um silêncio cúmplice, né? Ou seja, aquele silêncio que dá anuência ao que Alexandre de Moraes está fazendo, né? Esse cuidado com os Gilmar Mendes, né? Que dentre os satanistas que tem dentro do Supremo Tribunal Federal, acredito que deve ser o de maior galardão, né? Deve ser o coronel satânico dentro do Supremo, deve ser o Gilmar Mendes, né? Coronel, ou mesmo tenente coronel, ou mesmo general, né? Dentro do satanismo, no Supremo é o Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes é um satanista, mas é um major, né? Um coronel, major querendo ir para coronel, né? Ou para tenente coronel, né? Está tentando subir, está tentando mostrar serviço satânico, né? É por isso que toda a ordem jurídica foi subvertida por Alexandre de Moraes, né? Ele pode subverter a ordem jurídica do jeito que quiser, que ninguém vai falar nada.
OAB é uma vergonha, né? A atual composição não é só de hoje, né? Já tem algumas gestões, né, do Conselho Federal da OAB, não a instituição OAB, né? Mas quem a compõe, né? A atual gestão da OAB Federal é uma vergonha, né? Ela não faz, não se insurge contra, por quê? Porque também faz parte do jogo satânico, né? A OAB também está com uma gestão satânica. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Pelo menos 70% dos advogados também são partidários do satanismo. Não à toa, né? Isso teria que se refletir nas gestões da OAB, né? Porque numericamente, os satanistas são maioria. Então, para que eles possam integrar coletivos de direção de órgãos, né? É muito simples, muito simples. Daí a república, né? Daí porque os satanistas têm que estar dentro de uma república, né? Que a coisa é pública, né? Res pública, né? Lata de lixo, né? Ou seja, lata de lixo, né? Res pública, uma lata de lixo, né? É um prato com mel para essas farigeiras, essas, né, moscas satânicas, né? A república é um prato de mel cheio para as moscas, essas farigeiras satânicas, né, absorverem esse mel, né? Não que no império, né, monarquia, os satanistas não atuem, né, ou, né, não tenham condição de atuar, né? Eles têm condição de atuar, né? São uma horda espiritual, né? E por definição o espírito não conhece grade, não tem prisão. Você não bota Satanás na prisão, né? Não tem grade para segurar Satanás, né? Não tem meio físico para segurar Satanás, não. A lida com Satanás é espiritual. Espiritual. O único meio de se contrapor com ele, contra Satanás, é por meio do Espírito. O campo do Espírito. O mesmo campo em que ele age. É o campo do Espírito. O campo de futebol onde Satanás atua é o campo do Espírito. Do lado maligno, né? Porque o campo do Espírito não é composto apenas pelo lado maligno, né? Eu, por exemplo, também atuo no campo do Espírito, né? Só que do lado benigno. Então, na monarquia, o espaço dos órgãos estatais, por não ser uma república, eles são menos suscetíveis à invasão satânica, né? E hoje, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, o satanismo está lá, no mínimo com 80% na composição, né? No mínimo. De forma oficial. Satanás tem assento em pelo menos 8 cadeiras no Supremo Tribunal Federal. Das 11.
Então, de 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, 8 estão ocupadas por satanistas. Só isso, só. De forma oficial. Né? O Zé Disseu, um satanista, né, destacado no campo da esquerdopatia, né, ele já tinha antecipado isso, né? Mas uns não prestaram a devida atenção, né? Mas o que o satanista Zé Disseu falou? Que para o PT tomar o poder, é uma questão de tempo, independentemente da eleição. A fala do satanista Zé Disseu tem 3 etapas. Primeiro, para o PT tomar o poder. Ele está dizendo que vai ganhar, nem acessar o poder, não. Vai tomar. Para a gente tomar o poder. Segunda parte, é uma questão de tempo. Terceira, independentemente da eleição. E ver se não é. Pelo menos no judiciário, tomou completamente. Né? Não vou dizer completamente para não ser injusto com a parte honesta, digna, que ainda resiste dentro do Poder Judiciário brasileiro, mesmo sob essas condições atuais. Uma pequena parte mais tem, então não podemos generalizar. Mas é um exemplo bem clássico, né? O Poder Judiciário brasileiro está pelo menos 70%, no mínimo, tomado pelo satanismo. Isso a nível Brasil. Todos os tribunais. Todos. 70% em média. Tem uns que são um pouquinho mais, como no Supremo está um pouquinho mais de 70%. Né? Então isso é guerra de guerrilha. Eles foram os satanistas esquerdopatas, né? O PT é um partido satânico, né? O PT foi um partido criado por Satanás. É um partido criado por Satanás. Então ele foi se infiltrando, filho. Foi se infiltrando nas instâncias do poder, do Estado e na sociedade também. Né? Onde foi achando espaço, ele foi se infiltrando. E no Estado, ele tomou o Poder Judiciário, boa parte do Legislativo, agora tomou o Executivo, né? Sendo que no caso do Judiciário ainda é pior, né? Porque aí não depende da eleição, né? Mesmo. E ali, as indicações dos satanistas para compor o Supremo, parte do esquerdopata, foi. Você pode ver que quem está lá hoje no Supremo, a parte indicada pelos satanistas esquerdopatas, vermelhascos, né, são elementos cuja idade, né, 50 anos, 55, por ali, né? Ou seja, a gente vai ficar muito tempo dentro do Supremo, né? Caso alguma outra medida não seja tomada nesse meio tempo, né? Então, pelo Executivo, ainda irão se submeter a algumas eleições, né? Ainda que sujeitas a fraudes, né? Mas, né, vai constar uma eleiçãozinha lá, né? Mas no Judiciário não tem eleição, não. Ele já está lá, já chegou para ficar mesmo. Então esse era o quadro inicial que eu gostaria de colocar hoje. Né? Esse aqui é só a introdução aos prolegômenos do prefácio. Né? Eu irei continuar, né, com essa tão bela história, né, que nos assola
na atualidade, no ano de 2025, depois de Cristo. Lembrando que o satanismo está dentro das famílias também, né? Dentro das famílias, né? Principalmente naqueles que aparentam aquele bom mocismo, né? São benquistos, etc., né? Ali mora o perigo. Não só ali, né? Ali com certeza, né? Eles precisam disfarçar bem, né? Pra casa não cair, né?